Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto da Palavra de Deus. A história, inclusive, é bem conhecida. Está no livro de João, no capítulo 9. Eu não vou ler todo o capítulo, para que não fique cansativa a leitura, né? A partir do verso 1, então. Amém? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Vamos orar a Deus? Pedir a direção dele para esse momento de reflexão. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Estamos na tua casa, Senhor. Estamos aqui diante do teu altar, diante da tua palavra, porque reconhecemos que só tu és Deus. Reconhecemos que em ti teremos alimento para nossas almas. Por isso estamos aqui. Fala conosco. Ministra, Senhor, aos nossos corações. É o que te pedimos, ó Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Esse é um texto tão bem conhecido. O capítulo é longo, se vocês olharem, eu não li o texto, mas quero contar essa história, porque, na verdade, esse episódio é repleto de circunstâncias que me chamam muita atenção, nos chamam muita atenção, e precisamos refletir hoje um pouco a respeito disso. Então, vejamos, está ali aquele jovem cego de nascença, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi o questionamento dos discípulos. Os discípulos voltaram para Jesus e disseram o seguinte: quem foi que pecou? Foi o pai? Foi ele? Para que ele nascesse cego? E a resposta de Jesus foi: nem ele, nem seus pais. A verdade é que o Filho do Homem será glorificado, Deus será glorificado. Essa foi a primeira coisa que me mostrou a visão humana. A visão humana, meus irmãos. Nós somos comumente levados a buscar culpados do que quer que seja, sobretudo quando nós estamos envolvidos, né? A gente sempre quer saber quem é o culpado. Estava ali uma situação séria, um homem cego, e a preocupação era com o culpado. Já pararam para perceber que isso é comum nas nossas relações humanas? Infelizmente, é muito comum, mas isto em nada agradou a Deus. E Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é tentar mostrar àqueles homens, aos seus discípulos, na verdade, o que de fato era importante. Eles estavam ali diante de uma situação, um homem cego que dependia de uma cura. Os discípulos estão dizendo: quem pecou? E Jesus se volta para os discípulos e diz o seguinte: olha, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Jesus diz assim: olha, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: preocupem-se com o que nós podemos fazer para mudar a história, enquanto é dia, enquanto é tempo, e não procurar os responsáveis pelo caos que estava ali, o caos que está à nossa volta. Meus irmãos, o pecado nos tirou da presença de Deus. Adianta agora culpar Adão? A gente sempre faz isso, né? Eu mesmo gosto de brincar, né, com isso. Mas adianta culpar Adão? O que é necessário é fazer o que é preciso ser feito para que nos livremos desta culpa. Isso é que é importante.
Jesus estava dizendo para os seus discípulos: enquanto vocês estão preocupados com isso, podemos fazer algo muito melhor. Olha só, eu sou a luz do mundo. Eu vim para que o mundo tivesse luz. Mas enquanto isso, lá estavam eles. Eu vou dizer para vocês, sabe por que essa palavra deles? Porque eles estavam agarrados à tradição. A tradição do passado, dizia que Jeremias, capítulo 3, verso 29, aquele texto que diz assim, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Era um provérbio que era dito em Israel. Perceberam? Os pais comeram uvas verdes e os filhos é que estavam com os dentes embotados. Em Ezequiel, o mesmo texto é repetido da seguinte forma: jamais se repita este provérbio em Israel. Jamais, nunca mais repitam este provérbio em Israel. Entretanto, meus amados irmãos, isso estava na mente dos discípulos. Os pais pecaram, o filho nasceu assim. Tradições que às vezes nós carregamos sem perceber. Pois é sério isso, meus irmãos, é sério isso. O olhar de Jesus era diferente. O olhar de Jesus não estava preso à tradição. O olhar de Jesus estava preso, voltado para a necessidade, para a situação, para o problema. Nós somos, meus irmãos, os crentes em Cristo. Por que somos chamados de cristãos? Porque nós somos seguidores de Cristo. A nossa preocupação, o nosso olhar precisa ser cuidado, meus irmãos. Nós não podemos ter o olhar do homem comum, nós temos que ter o olhar de Jesus, a preocupação de Jesus, o discernimento de Jesus. Nós não podemos, como os discípulos foram levados pela tradição ou coisa parecida, pelo costume. Nós somos cristãos, temos que ter o olhar de Jesus, a preocupação de Jesus. Os versos seguintes diziam isso: o dia vai acabar, vai vir a noite, é agora o tempo de fazermos a obra, é agora o tempo de realizarmos a obra. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu vim para que tenham luz, para que as trevas sejam dominadas pela luz. Somos nós nesse mundo, meus irmãos. Somos nós nesse mundo. Nós precisamos fazer diferença. Nós precisamos brilhar em meio a essas trevas. É tremendo isso. O tempo é agora. O tempo é agora. E na sequência, então, meus irmãos, só acrescentando algo que eu anotei, né? Jesus estava dizendo o seguinte para os seus discípulos: não perca oportunidades. Não perca oportunidades de fazer manifestar-se a glória de Deus. Não perca a oportunidade de transmitir a luz que é Jesus. Jesus se volta, então, eu vou ainda observar ainda outra coisa antes de tratar do milagre em si, que foi a preocupação dos religiosos que estavam ali à sua volta. Olha o que diz o verso 14, que eu não li. O verso 14 diz assim, 13 e 14, diz assim, aí no texto que nós abrimos, João capítulo 9. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado.
Vejam, meus irmãos, como novamente a tradição salta, novamente a tradição pula na frente e se estabelece. O sábado era mais importante do que a cura de um homem. Esse homem não é de Deus, ele não observou a lei. É assim que muitas das vezes, meus irmãos, nós vemos, até mesmo, sem fazer referência a A, B, ou nem mesmo a nós mesmos, né, porque estamos inseridos na questão religiosa, né? Quantas das vezes nós estamos aí nos degladiando por doutrinas, quantas vezes estamos aí nos degladiando por costumes, quantas vezes estamos nos degladiando por tradição. Isso é certo, isso é errado, isso não pode, como é que pode? Meu Deus do céu, esse homem não é de Deus porque curou no sábado. Mas Jesus não atentou, até porque esse diálogo Jesus nem participou dele, né? Mas Jesus não se preocupou com isso. Jesus, ao longo do texto, não vai responder essa questão. Ele respondeu em outro momento. Mas eu quero chamar então a atenção exatamente dessa questão da religiosidade, da tradição. E vou acrescentar algum outro fato para vocês que não está no contexto, mas não está no texto, mas está no contexto. Sabe por que também essa relutância dos fariseus quanto a esse milagre? Deixa eu dizer isso para vocês, e gravem isso. Existia na tradição judaica, na tradição do povo de Israel, que o Messias viria para quebrar alguns tabus, e ele faria alguns milagres que nunca foram feitos em Israel. Nunca houve em Israel, em toda a história de Israel, dos profetas, sacerdotes, nunca houve um cego de nascença curado. Verso 32. Olha só o que está escrito aí no verso 32, que ainda é a discussão aí dos fariseus. Porque o homem vai dizer para os fariseus o seguinte, respondendo, né, no caso às autoridades, né? O homem vai dizer assim, verso 31, sabemos que Deus, porque eles estão dizendo que Jesus não é Deus, tá? Então vamos lá. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Porque eles estavam dizendo que não era de Deus. Então aquele homem está dizendo, não, ele é de Deus sim. Ele é de Deus sim. Eles estavam dizendo que Jesus era um pecador. Se ele era pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, nós sabemos. É aquele cego aqui que está falando. Eu sei que Deus não atende a pecadores. Mas alguém que teme a sua palavra, que teme a Deus, a esse ele atende. Aí olha a resposta categórica deles. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E a tradição dizia que o Messias quebraria tabus. Eu posso citar outro, que são três, assim os estudiosos defendem, foram três milagres. O leproso. Quando Jesus cura um leproso, o mundo vem abaixo. Porque também a tradição dizia que o leproso nunca foi curado. Mas você vai dizer assim, não, mas olha só, nós temos lá Naamã, etc e tal, né? Mas olha só, a tradição dizia que se alguém, Levíticos capítulo 13 e 14, se você quiser depois ler em casa, dizia que se algum leproso chegasse para o sacerdote ou para o levita e dissesse, eu era leproso, estou curado, meus irmãos, todo um cerimonial precisava ser feito.
todo um cerimonial de dias, de semanas, e ele tinha que ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote faria uma sabatina com esse homem para saber como ele adquiriu a lepra, porque a lepra era uma maldição. A tradição também dizia que Jesus quebraria essa tradição, esse tabu. Vocês lembram do servo de Eliseu? Geazi, né? Geazi, que fez aquela falcatrua lá, né? Exatamente com Naamã, não é isso? Que ele vai atrás e diz, não, eu quero sim, porque o profeta tinha recusado qualquer benécia, qualquer presente de Naamã. E Geazi ficou de olho grande, né? Depois que eles foram embora com os presentes e com tudo, ele vai atrás e diz, olha só, meu senhor mudou de ideia, e levou. Quando ele volta, o profeta estava esperando ele. O que você fez, rapaz? O que você fez? E o castigo dele foi lepra sobre ele e sua descendência. O outro milagre foi a lepra, o endemoniado mudo. Sabe por quê? A tradição também do povo de Deus, de Israel, dos sacerdotes e dos profetas, por tradição, o exorcismo tinha que identificar o nome do demônio. Qual é o teu nome? Para que pudesse expulsá-lo. E eis mais um milagre que Jesus faz, e faz de forma absoluta. Sim, meus irmãos, estou fazendo esse adendo para mostrar para vocês como a tradição era forte. E como esses homens confrontaram aquele jovem cercados e tomados de tremendos argumentos, de justificativas. Com isso eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: não basta tradição, não basta costume, não basta cuidado, em outras palavras, cuidado, porque o inimigo vai armar situações assim, inquestionáveis, para te tirar da bênção, para tirar o teu milagre, para fazer com que você não creia que o nosso Jesus é o Messias, que o nosso Messias, Jesus é o Deus encarnado, que morreu na cruz em nosso lugar. Ele vai tentar de todas as formas e com argumentos assim, poderosos. Nós temos visto nos nossos dias. Ele vai tentar por todos os meios. E hoje ele usa as nossas próprias doutrinas. Vai usar as nossas próprias leis, legalidades, tradição, para te tirar a fé. Você já não tem vivido isso? Eu tenho visto isso. Quer ver? Vou citar uma coisa para vocês. Lembram de quanta heresia nos assolou nos últimos anos com uma doutrina que é bênção, que é a graça? Lembram disso? A graça é bênção, a graça é a misericórdia de Deus sobre nós. Mas o que nós mais vimos nesses últimos anos? A graça sendo utilizada como justificativa para eu fazer o que eu bem entendo. A Bíblia diz que eu não vou lembrar da expressão, mas é como se fosse assim, a desonra da graça. Não é verdade? Sim, meus irmãos. E com argumentos. Olha só, o inimigo apresenta leis santas, princípios sagrados. Lá estavam aqueles homens cercados de ódio, cercados também de legalidades, para chegar para aquele jovem e dizer: essa cura não é de Deus, esse homem não é de Deus. Meus irmãos, eu preciso parar e dizer para vocês o seguinte, que muitas das vezes o teu milagre não chega, o teu milagre não se consolida,
porque somos invadidos por doutrinas, por argumentos, por leis, legalidades, e esquecemos da primazia, esquecemos de quem é Jesus e quem nós somos. Ah, meus irmãos, quanta gente já deixou os nossos bancos, mas pior do que isso, deixou a comunhão do Senhor, cheios de até autoridade, cheios de prepotência, cheios de justiça, e etc, e etc, e etc. Que pena, que pena. Lá estavam então aqueles homens, cheios de razão, lá estavam aqueles homens, assediando aquele jovem de uma forma brutal. Eles o interrogaram, eles questionaram, ele simplesmente relatou: aconteceu assim, 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 assim. Sabe o que eles fizeram, meus irmãos? Eles foram até aos pais daquele jovem, eles vão à casa dele, porque eles estavam questionando. Então, já que ele está vendo, e os vizinhos, o texto até diz que os vizinhos procuraram os vizinhos disseram: não, esse jovem era cego mesmo. Sempre, desde que a gente conhece, ele era cego. Eles vão aos pais do jovem e começam a questionar. Aqui já são autoridades, começam a questionar: teu filho era cego mesmo de nascença? Sim, era. Mas olha aqui, deixa eu localizar aqui o texto, para vocês verem. Deixa eu ver aqui, eu quero achar, porque os pais deles disseram o seguinte, acuados pela autoridade, os pais deles disseram o seguinte: olha, ele já tem idade, vai lá e fala com ele, resolve lá com ele. 23. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Até os pais dele saíram do fogo cruzado. De um lado o filho curado, do outro as autoridades dizendo o seguinte: como é que é isso? É verdade? Vocês também reconhecem esse Jesus? Olha, nós não sabemos de nada. A gente reconhece que nosso filho está vendo. Mas vai lá conversar com ele. Ele é maior de idade, usando a nossa linguagem. Ele é maior de idade. Ele é capaz de assumir a situação. O texto diz que eles voltaram ao jovem. Olha só o que acontece. Já pela segunda vez. Então chamaram, verso 24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós já sabemos que esse homem é pecador. O homem retruncou: se é pecador eu não sei, uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, olha só a insistência: que te fez ele? Como ele abriu os olhos? Ele lhe respondeu o seguinte: já vou-lo disse, e não atentastes. Por que quereis ouvir outra vez? Olha que coisa linda que ele diz: porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Por que vocês estão me insistindo? Eu já falei com vocês, e vocês não deram atenção. Já sei, vocês estão querendo ser discípulo dele. Aí o bicho pegou o bicho, porque aí, primeiro eles falaram assim: olha, o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Meus irmãos, quando a verdade confronta, aqueles que não amam a verdade pulam e ficam desesperados. Bem, no meio desse contexto todo, vamos lá.
eu quero compartilhar um pouquinho com vocês do processo, né? Jesus chega perto do jovem, cospe no chão. Meus irmãos, olha o detalhe das coisas. Olha, Jesus cospe no chão, Jesus faz lodo com a saliva, pega aquela saliva e esfrega no olho daquele homem. Mas ele ficou curado imediatamente? Não. Jesus disse para ele o seguinte: agora você vai lá no tanque de Siloé e se lava. E o texto diz que quando ele se lavou, ficou imediatamente curado, passou a ver. Quando eu olho essa história, é uma daquelas histórias que Jesus deixa a gente assim, estarrecido, né? Deixa a gente assim, né? Porque, me desculpe a expressão, parece até nojeira, né? Caramba, pegou saliva, misturou, fez lodo, esfregou. Eu me pergunto assim, qual é o preço que você está disposto a pagar pela tua bênção? Mas olha, outra coisa me chamou a atenção. Às vezes nós somos imediatistas demais. Nós citamos Naamã é um exemplo. Naamã chegou lá, como o profeta não foi lá recebê-lo, não colocou a mão, etc. Ele saiu de lá, ainda falou assim: você vai ali no Jordão e mergulha 7 vezes, né? Ele saiu de lá, injuriado. Meu Deus do céu, eu tenho rio muito melhor do que esse lá. E ele diz assim, ele não poderia ter me recebido, colocado a mão sobre o meu braço ferido, as minhas partes feridas, e etc e tal. Pois é, meus irmãos, pois é. Aquele jovem, Jesus fez o que tinha de fazer e ele acatou, aceitou. Vai, ele foi. Banha-te, banhou. Você quer receber a bênção? Anda na rota que Jesus estabelece, não como você estabelece. Às vezes a gente quer, não, mas eu quero assim, não, porque eu estou fazendo esse propósito de oração, e papapá, e tarará. Às vezes a gente estabelece até prazo para Jesus. Esquecemos que tem o poder do milagre e tem o poder da fé. O poder da obediência. Lembram dos 10 leprosos? Quantos voltam? E ele pergunta: onde estão os outros? Talvez você possa dizer assim, mas Jesus não pediu para eles voltarem, né? Talvez alguma coisa ainda falte. Talvez alguma coisa você está saindo da rota. O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem nos pedido? Qual é a nossa responsabilidade? Nós estamos aqui na casa de Deus, na casa do Senhor. Qual é a nossa responsabilidade, meus irmãos? Qual é? Qual é a missão, a tarefa? Eu quero a bênção, eu quero a cura, mas qual é a tarefa que eu ainda não cumpri? Qual é a atitude que eu ainda não tomei? E aquele jovem está curado. Ah, meus irmãos, ele está curado. Mas eu vejo uma coisa nesse jovem que me encanta. Sabe o que é? A determinação, a convicção. A convicção. Olha só, é fariseu atrás dele, religioso atrás dele, autoridade atrás dele, indo para a casa dele, para a casa dos pais dele, interrogarem, e volta, interroga de novo, e ele está ali firme. Firme. Eu lembrei até daquele hino, firme nas promessas do Senhor, firme na promessa. Olha, o texto é claro, ele não conhecia Jesus, meus irmãos. Ele nem conhecia Jesus. Mas o sentimento de gratidão daquele homem, o sentimento de convicção daquele homem era tremendo. A autoridade vem, te questiona, ele responde. Ele começou até a ficar já chateado. E aí ele começou, eu acho que ele já começou até a evangelizar. Vocês também querem ser discípulo? Meus irmãos, esse homem me encanta. A atitude dele me encanta diante dos problemas e dos conflitos
e das contestações, dos confrontos. Quantas vezes, meus irmãos, tão pouca coisa nos afasta da casa do Senhor, os menores confrontos, às vezes muitas das vezes nem nos diz respeito, nós nos escandalizamos com o problema do outro. Esse homem está firme, esse homem está convicto, esse homem está respondendo à autoridade, esse homem está respondendo para os seus pais, esse homem está respondendo para os seus vizinhos, esse homem continua firme na promessa, firme, convicto de que a bênção que ele recebeu foi de Deus, foi de Deus. E se você está aqui, é porque você tem recebido uma bênção de Deus. Quem aqui tem certeza da salvação? Não, levanta a mão não, porque eu não quero escandalizar ninguém. Mas isso é bênção de Deus, um milagre que você recebeu e que ninguém pode tirar, nem fariseu, nem autoridade, nem pai, nem mãe. É bênção, é milagre que Deus te deu. Você é salvo em Cristo Jesus. Você foi liberto do poder do pecado. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. Você já parou para dimensionar isso? E tem gente trocando isso só porque se aborreceu. Porque eu não gosto da careca do pastor. Porque, meu Deus! E esse jovem me dá uma lição de firmeza, de fé, de coragem, de obediência. Continua ele ali, firme e forte, como diríamos nós. Meus irmãos, ele não se escondeu. Percebeu ao longo do texto que ele não se escondeu. Ele estava ali. Quem quisesse encontrar ele, encontrou. Tanto é que as autoridades o encontraram várias vezes e o questionaram várias vezes. E ele respondeu todas as vezes, chegando ao ponto de começar a confrontar, quando ele diz, o verso 32 que eu citei, ele começando a confrontar aquelas autoridades. Parece que era aquele crente, que somos nós, já amadurecidos, que agora tem capacidade de confrontar, não precisa mais se silenciar, pode confrontar, pode colocar a palavra. Meus irmãos, eu quero terminar a minha fala, a partir do verso 35, depois dele ser expulso pelas autoridades, olha o verso 34, mas eles retruncaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e os expulsaram. Percebeu a que nível ele chegou? A que nível ele chegou? Agora ele já estava ensinando, ele estava esfregando na cara deles a palavra, a Torá, a lei. Eles o expulsaram. Mas quando o mundo te expulsar, quando o mundo se recusar, quando o mundo te colocar de escanteio, eu tenho uma coisa tremenda para te dizer, Jesus vai te receber. Vou ler o verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Olha a resposta dele, olha que simplicidade de resposta, que ingenuidade de resposta, que singeleza de resposta. Ele responde assim, quem é? Quem é? Jesus diz assim, não, quem é, Senhor, para que eu creia, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo, sou eu. Então, afirmou ele, creio, Senhor, e o adoro. Glória a Deus. Sim, eu creio e o adoro. Ah, meus irmãos, nós temos contra nós leis, nós temos contra nós autoridades, nós temos contra nós, talvez, fariseus, mas eu quero que você saiba que nós temos por nós Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que vai nos acolher sempre, que vai nos colocar nos seus braços, quando o mundo te disser não, quando os teus amigos te disserem não, quando tudo parecer perdido, Ele vai ao teu encontro e Ele vai te tomar nas mãos. Cabe a cada um de nós, e eu te convido hoje a adorar esse Deus, a adorar esse Jesus.
adorar. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros, Ele não procura doutores, Ele não procura religiosos, mas Ele procura adoradores fiéis. E eu te convido a adorar conosco. Eu te convido a tomar uma atitude como desse jovem, aconteça o que acontecer. Ele só faltou dizer: eu não sei o que está acontecendo, o que eu sei é que aquele homem me curou. Não importa o que aconteça, você só tem que saber que aquele homem te salvou. Você só tem que saber que você está salvo do poder do pecado, das trevas. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém.